Como saber se os números que eu vou jogar na Mega Sena da virada já foram sorteados em algum jogo da Mega Sena? Bora lá aprender! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício da Ultimate Treinamentos e hoje a gente vai dar continuidade a essa série da Mega Sena, agora sabendo se o número que a gente escolher para jogar na Mega Sena da virada já foi sorteado em algum dos outros concursos do número 1 até o número, vamos olhar aqui na planilha, até o número 2418. Esse aqui foi um vídeo que a gente fez anteriormente, vou colocar um card aqui em cima, em que a gente via quais eram os números mais sorteados da Mega Sena. Agora a gente vai ter um complemento, como foi a sugestão do nosso colega, que a imagem está aqui, perguntando essa informação. Maurício, mas como saber qual foi e tal? Olha só como vai funcionar. A gente vai ter que fazer algumas configurações, então esse vídeo é bem técnico, ele é uma aula de Excel, em que a gente vai conseguir aprender um monte de funções como função C, função se erro, procv, procx e outras coisas para chegar nesse final. Ele é um passo a passo, bora lá acompanhar. O que a gente vai ter que fazer aqui é transformar todos esses números em números com 2 dígitos, porque aí tem o 4, o 5, tem que ser 04, 05. Como que a gente faz isso? A gente clica numa célula vazia do lado e começa com igual texto. A gente vai transformar esse número em texto, porque aí a gente consegue deixar ele como 0405. Dá um tab. Qual é a célula que a gente quer? Só a primeira por enquanto. Ponto e vírgula. Em qual formato de texto que a gente quer? A gente abre aspas e coloca 00, porque aí a gente fecha aspas e fechando parênteses, garante que se só tiver um número, ele coloca também um 0. Se tiver 2 números, não tem problema. Dá Enter e ele transformou em 04. A gente arrasta 6 colunas para a direita, né, 5 mais a atual, para transformar isso nos 6 números do sorteio. 4, 5, 30, 33, 41 e 52. E agora dá 2 cliques aqui na parte de baixo para ele ir até o final. Isso está em função de texto. A gente tem que substituir tudo isso e colar lá na coluna original. Então a gente copia tudo isso que foi selecionado, clica com o botão direito do mouse nessa primeira célula apenas da coluna 1, botão direito e colar 1, 2, 3. Clicou. Ele vai aparecer essa mensagem falando que o número está armazenado como texto, não tem problema para a gente pode ignorar isso aqui e no final a gente tira. Pode excluir todos esses valores, porque a gente não vai usar mais essa coluna auxiliar. E agora todos têm o mesmo padrão, 2 dígitos. Logo, o total de tudo isso é de 12 dígitos. 2 é 6. A gente cria uma coluna nova com o nome de todos juntos. Isso vai fazer com que cada um desses concursos seja um código único. E uma dica, per essa tabela a gente percebe que não tem número que foi sorteado igual. Depois a gente confere isso aqui junto nesse vídeo. A gente vai ter que juntar todos esses números para criar um código único. E aí como que a gente faz isso? Com igual concat. Quando a gente clica nessa função concat 2 vezes, ele pede texto 1, texto 2, texto 3. A gente clica no primeiro que a gente quer, o 04, que está em texto, ponto e vírgula, o segundo, ponto e vírgula, o terceiro, ponto e vírgula, o quarto e assim por diante até o último. A gente vai ter 6 células com 2 números cada um, a gente dá Enter e criou-se esse código. Basta arrastar para baixo e todos os números estão aqui. Para a gente é só um meio de mostrar que todos esses números agora são um código único. Beleza, a gente tem a primeira parte feita. Para saber se já foi sorteado ou não número duplicado, esse mesmo número 4, 5, 30 já foi sorteado uma vez? A gente seleciona todos esses valores. Com o mouse demora muito, a gente faz Ctrl, Shift e seta para baixo, para selecionar todos os 2.340 jogos que tem aqui. Vai em formatação condicional e coloca aqui nesse primeiro item, valores duplicados. Se tiver algum valor duplicado aqui, ele vai lá e mostra para a gente. Como que a gente pode garantir se tem ou não valor duplicado? A gente teria que olhar um por um, ou sobe até o topo, coloca um filtro na sua planilha, filtro, e vê se tem algum filtro de cor aqui. Ele demora um pouquinho para carregar, tem muita informação, mas não tem filtro de cor.
logo a gente não tem nenhum valor duplicado aqui, nenhum jogo igual ao outro. Vou limpar essas regras para não ficar pesado o nosso arquivo, clicando no botão Formatação Condicional e limpar regras da planilha inteira. Pronto. Agora, a gente vai ter que colocar uma outra tabelinha para os nossos números, o que a gente vai querer. Então, eu vou colocar aqui, ó, número 1 e vou arrastar isso até o número 6. Pronto. Vou aumentar um pouco essa coluna para poder caber direitinho e do lado eu coloco também todos juntos, do mesmo esquema que a gente tem na base original. Cola e qual vão ser todos os números juntos. Aqui eu vou colocar uma borda só para facilitar e delimitar cada parte do ensinamento que a gente tem. Como os números têm que estar como texto, ele precisa estar com 2 dígitos para criar esse padrão e não ficar número diferente, a gente já seleciona todos esses locais onde ficarão 6 números, vai aqui na guia página inicial, grupo número e muda para texto. Ao fazer isso, uma obrigatoriedade é de colocar o número com 01, 02, 03. Então, quando eu for digitar os números, por exemplo, vou colocar 01 na primeira célula, 02 na outra. Precisa ser desse jeito para a gente ter o número padrão com 12 dígitos. 04, depois 05, depois 06 e pronto. E aí, todos juntos vai funcionar do mesmo esquema. Ó, ficou só 6, faltou o 0 aqui, eu preciso colocar o 0. Então, 06. E agora, todos juntos, a gente faz a mesma coisa. Faz a função concat. De novo, igual concat, o primeiro número, ponto e vírgula o segundo, ponto e vírgula o terceiro, ponto e vírgula o quarto, ponto e vírgula o quinto, ponto e vírgula o sexto. Maurício, se tivesse 50 números, a gente poderia selecionar todos, ou enfim, mas como são 6 números, a gente faz na mão até para garantir que está tudo certo. Ó, ele cria também esse código. E aí a gente tem que bater esse número agora para saber se esse número aqui apareceu desse jeito. E aí o que a gente faz? Olha, deixa eu só abaixar aqui minha tabelinha. A gente começa fazendo uma tabela auxiliar, perguntando, por exemplo, se esses números já foram sorteados. Então a gente começa usando um PROC-V auxiliar. Ele que vai fazer essa procura aqui na coluna principal. Depois, a gente pergunta se já foi sorteado. Por que se já foi sorteado? Porque se esse PROC-V der algum resultado, isso quer dizer que ele realmente foi sorteado. E se foi sorteado, qual foi esse concurso que está na nossa coluna número A? Então, qual concurso? São essas 3 etapas. A gente vai fazer a comparação no PROC-V auxiliar, ver se ele já foi sorteado, também agora fazendo uma análise, e depois analisando tal concurso, o 1, o 2, o 3. Maurício, se não foi sorteado, então ele coloca não aqui e retorna nenhum número. Qual vai ser o nosso PROC-V auxiliar? Começa com igual PROC-V. Qual é o valor que eu estou procurando? É esse código que a gente acabou de criar com os nossos números. Ponto e vírgula. Aonde está a informação que a gente quer buscar? Na coluna H. Por isso da criação também desses códigos. Coluna H. Ponto e vírgula. Achando esse número na coluna H, qual o número da coluna que eu quero retornar? Como só tem uma coluna, é o número 1. Ponto e vírgula, 0, porque a nossa busca é exata. 2 cliques aqui no falso ou coloca 0. Tanto faz. Fecha parênteses e dá Enter. Deu ND, porque esse número não foi sorteado ainda. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Vamos fazer um teste colocando esse número 4, 5 e 30 do concurso número 1. Então vamos lá. 04, 05, 30, 33, 41 e 52. Repara que ele já retornou essa informação. Opa, então ele retornou uma informação. Isso quer dizer que esse número existe. A gente vai corrigir essa função PROC-V para caso esse número não exista, ó, deu esse erro, não aparecer esse erro feio. Então a gente coloca um CErro antes do PROC-V. CErro, abre parênteses. Se houver um erro nesse PROC-X todo, a gente apenas vai querer colocar no final da função um ponto e vírgula, aspas, traço, aspas. Se der um erro nessa função, traço. Se não, a gente vai lá
e deixa essa função com o retorno correto. Olha só, a gente faz desse jeito, dá um Enter. Deu traço, porque esse número não existe. Se eu colocar 04, ele vai lá e corrige para a gente. Perfeito. O nosso PROC-V está feito perfeitamente. E agora, ele foi sorteado? Como a gente vai saber se ele foi sorteado ou não? Quando esse PROC-V retornar o número que a gente colocou. A gente faz uma função C super simples aqui. Igual se esse número do PROC-V auxiliar for igual ao número que a gente colocou aqui do nosso código que a gente sorteou, a gente faz um então. Se isso for uma verdade, ele já foi sorteado. Sim. Se não, a gente coloca não. Só isso. Vamos analisar isso aqui agora. Dá um Enter. Ele já foi sorteado? Já, porque a gente encontrou esse número na nossa lista do PROC-V. Vamos colocar um número qualquer errado aqui, 00. Ele não vai encontrar valor no PROC-V, logo isso não foi sorteado. Até aí, tranquilo. A gente descobriu que ele foi sorteado, o 04. Mas agora a gente tem que saber qual foi esse concurso. E aí, para isso, a gente vai usar uma função chamada PROC-X. Então, a gente começa com igual PROC-X. Essa função só existe na versão do Office 365 ou no Excel Online. Testa aí no seu computador ou na internet. O que a gente quer buscar? A gente quer buscar, então, esse código que a gente tem aqui de todos juntos ou o PROC-V auxiliar. Tanto faz porque é o mesmo número. Vou colocar aqui que fica mais fácil de ver. Ó, PROC-V auxiliar. Aonde a gente quer buscar esse número? Na coluna H, que é onde tem todos os códigos únicos dos concursos. E ponto e vírgula, o que a gente quer retornar? Bom, a gente encontrou esse número em azul na coluna em rosa. O que a gente quer retornar? A coluna A, que é o número do concurso. Só isso. Fecha parênteses e dá Enter. Ele vai falar para a gente que foi o concurso número 1. Deixa eu centralizar isso aqui para ficar mais fácil de mostrar. E pronto. E se a gente colocar um valor inválido, 00? Ele não vai retornar nada, deu ND. A gente corrige com a mesma coisa, com o se erro que a gente usou lá em cima. A gente começa então no começo da função com se erro. Qual o valor? Todo o PROC-X. E se der algum erro, ponto e vírgula, aspas, traço, aspas, fecha parênteses e dá Enter. Esse número 00, 05, 30 não foi sorteado porque não tem o 00. Se colocar o valor 04, ele vai falar que foi o concurso número 1. Vamos fazer um teste com outro concurso? Vamos pegar esse concurso número 10 aqui, ó, 04, deixa eu deixar em amarelo para chamar atenção. Vou colocar 04, 18, 21, 25, 38 e 57. Quando eu der Enter, ele tem que mudar tudo isso aqui. Já falou que é o concurso número 10. Pelo fato da gente não ter número repetido, precisa fazer isso só uma vez. E agora você consegue saber se os números que você quer jogar na Mega Sena da virada já foram sorteados. Vou fazer um chute qualquer aqui. Vou colocar o número 10, 15, 21, 26, 42 e 60. Será que esse número foi sorteado? Ele não foi sorteado ainda. Então, com o Excel, você conseguiu aprender um monte de funções com um tema incrível que é a Mega Sena da virada. Fala a verdade se isso aqui não dá vontade de deixar aquele like no canal, se inscrever para continuar aproveitando todas as aulas que a gente tem. Aproveita para ver quais foram os 6 números mais sorteados da Mega Sena no vídeo que está aqui no card e também na descrição. Boa sorte para todos. Sigam a gente também lá no Instagram, porque a gente tem muita dica de Excel para você dominar essa ferramenta. Um ótimo final de ano se você está vendo isso em dezembro e um ótimo 2022 ou qualquer outro ano que você esteja aí vendo isso mais para frente. Boa sorte. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.